Alessandro Vieira, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar por duas notícias que estão nas suas redes sociais de ontem. A aprovação no Senado do empréstimo de 36 milhões para Sergipe e o anúncio de recursos para a recuperação da rodovia dos náufragos. Sim, a gente conseguiu, junto ao Ministério das Cidades, a liberação de 18 milhões, uma fração um pouco maior que isso, cerca de 18 milhões de reais, para a recuperação completa da rodovia dos náufragos. Uma demanda antiga. Quem mora na região, quem passa pela região sabe das dificuldades. Foi feita aquela reconfiguração da Melício, mas a rodovia dos náufragos ficou ainda na conformação anterior e naturalmente se deteriorou. Então a gente imagina que o DR vai ter condições de fazer essa recuperação completa em breve. E a segunda notícia, que foi da aprovação primeiro na CAI e depois no plenário, da autorização para o empréstimo internacional junto ao BID de 36 milhões de dólares para o programa ProRedes aqui de Sergipe, que vai recuperar a infraestrutura de saúde, principalmente saúde, inclusive com os equipamentos do novo Hospital do Câncer. Então, são duas conquistas importantes para os sergipanos. Acompanhando as redes sociais, eu observei que lá nos Estados Unidos, o governador Fábio Mitidieri dialogou, inclusive, com o presidente do BID sobre isso. Já segue para o BID para liberação agora? Da parte do BID já está tudo ok. A gente agora vai ter uma etapa de firmar convênios, burocracia. Mas toda a dificuldade nesse tipo de contratação já foi removida, né? O último obstáculo seria essa garantia feita pelo Senado, pela União, com o aval do Senado, e já foi cumprido em prazo recorde. Esse processo chegou ao Senado na semana passada e já foi liberado ontem. Senador, vamos falar sobre essa passagem nos Estados Unidos. O senhor foi lá, teve palestra também, assisti um trecho da sua palestra que você foi muito aplaudido quando falava da insegurança jurídica no Brasil. E você me contava aqui em off que houve diversas reuniões, aconteceram diversas reuniões e que tem resultados positivos para a Sergipe já dessa passagem. Conta pra gente. Sim, eu fui convidado para essa viagem pelo Grupo LIDE, né, que é comandado lá pelo empresário e ex-governador João Dória. E o objetivo seria uma palestra lá para empresários brasileiros, americanos. Mas, ao mesmo tempo, eu aproveitei para fazer todo um agendamento e o governador Fábio Mitidieri acompanhou praticamente todas essas agendas com o Banco Interamericano, com o BID, com o Banco Mundial, com representantes da Universidade de Colômbia, que deve trazer para Sergipe. Foi firmado um protocolo de intenções nesse sentido, um laboratório de novas tecnologias para a educação básica, sem nenhum tipo de custo para o Estado. É uma das 5 maiores universidades do mundo e que se dispôs a trazer para cá esse aparelho importante de renovação e de qualificação do ensino em Sergipe. E acho que talvez 9 reuniões somadas aí dessas questões todas, a Embaixada Americana também. O grande foco nesse tipo de viagem tem que ser sempre vender Sergipe e captar recursos, captar oportunidades. E acho que fomos muito bem sucedidos. O Banco Mundial abriu para Sergipe uma carteira de até 120 milhões de dólares, estão disponíveis para Sergipe. Foram apresentados protocolos de intenção nas áreas de água, educação e digitalização da rede, enfim, montagem de uma rede digital para todo o estado de Sergipe, com tudo isso que traz de oportunidades. Isso deve se desdobrar em uma proposta sólida na área, salvo engano, de digitalização e água, agora no mês de setembro, e mais uma nova proposta em dezembro. Tudo isso sempre ligado à questão da responsabilidade fiscal e os limites do que o Estado pode fazer. Eu acredito que a gente está caminhando bem no sentido de ter um diagnóstico claro dos problemas de Sergipe. Então, Sergipe tem um problema grande de infraestrutura, de muito tempo, infraestrutura de transporte, infraestrutura de água, infraestrutura digital. E depois desse diagnóstico, você tem que partir para soluções. Então, a gente tem colaborado com o governo estadual, apontando caminhos ou fazendo ligação com caminhos que podem servir aos sergipanos. Lembrando que esse tipo de empréstimo, esse tipo de financiamento, ele tem condições financeiras, de taxa de juros, de prazo, muito melhores. Inclusive, talvez a primeira liberação, que foi uma demanda do governador Fábio, é uma grande reestruturação das dívidas sergipanas. Sergipe, no passado, não tinha capacidade de endividamento, não tinha uma boa capacidade financeira, e quando você não tem um nome bom na praça, para usar uma expressão popular, o banco cobra de você mais caro e lhe dá menos prazo. Quando você fica com o nome limpo, e hoje Sergipe tem um nome limpo, aí você passa a ter condições melhores para negociar. Eu espero que essa negociação feita junto ao Banco Mundial possa ter sucesso breve, vai dar uma folga maior para a gestão e uma capacidade maior de investimentos. Como é que você tem avaliado nesses primeiros 9 meses de primeiro ano de mandato, o mandato de Lula e o mandato de Fábio? Aqui no governo do estado você tem os dois no início, né? Tanto o governo federal quanto o governo estadual, muito no início do trabalho e com dificuldades diversas, né? O governador do estado, Fábio Mitidieri, tem ampla maioria na Assembleia Legislativa, tem um apoio também majoritário da bancada federal
Conhecia bem a máquina que assumiu, ele, enfim, fazia parte do grupo de Belivaldo Chagas, ex-governador, e vem avançando com mais facilidade, né? Você vê acertos em algumas áreas, particularmente essa questão do diagnóstico e da aceleração de soluções para a infraestrutura. Isso é muito importante para os sergipanos, isso vai gerar frutos muito positivos. A compreensão, e também foi tema de discussão lá na viagem a Washington, de que nós temos uma oportunidade gigantesca com petróleo e gás, mas já tem que colocar um pé no futuro na transição energética, porque o mundo todo vem tentando reduzir o consumo de petróleo e gás, então o Sergipe não pode errar na sua projeção de gestão. Então tem pontos muito positivos, mas é um governo no começo, né? O governo está gerando muita expectativa, é um governador com um perfil diferente daquele que Belivaldo apresentava, se aproxima muito da população, tem feito muitos eventos no interior, e eu espero que, enfim, esse grupo político consiga dar as respostas que o povo espera, né? Na mesma medida em que você gera expectativa, você tem uma obrigação maior para cumprir. Já na esfera federal, o presidente Lula, apesar da experiência, o terceiro mandato como presidente da República eleito pelos brasileiros, não conhece ou não conhecia mais o Congresso, como funciona, não conhecia a máquina como estava estabelecida no governo Temer depois Bolsonaro. Então tem uma etapa grande ainda de readaptação e de identificação dos gargalos, das dificuldades. A gente identifica isso com muita clareza lá em Brasília. Ainda é um governo que conhece pouco o Congresso, isso prejudica muito as negociações. Deve passar por uma remontagem de ministério agora nesses próximos dias, para que possa acomodar partidos, especialmente representativos da Câmara dos Deputados, e ampliar sua base. Mas tem acertos muito consistentes em algumas áreas, né? Eu vou citar em particular, porque acompanho muito de perto, a questão da educação, né? A contratação para o Ministério da equipe que vem do Ceará, que é o melhor case de educação básica que você tem no Brasil já há muito tempo, gera uma expectativa muito positiva, né? A retomada das obras paralisadas da educação e da saúde, tem uma série de boas ferramentas em andamento. Mas a nossa expectativa, acho que de todos os brasileiros, é se nós vamos conseguir sustentar um ritmo de crescimento econômico para ter emprego e renda. Esse é o desafio principal e o Congresso vai estar com seus limites tentando ajudar. Senador, você entrou com uma ação recente no STF. Qual foi o objetivo dessa ação e a motivação? É mais uma iniciativa do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, inconstitucional e ilegal, para concentrar poder nas mãos dele. Tentar explicar para o cidadão que nos acompanha que não está acostumado com o processo legislativo. O Brasil trabalha com o chamado sistema bicameral, ou seja, você tem a Câmara dos Deputados e você tem o Senado. Para uma lei virar lei de verdade, um projeto virar lei, ele tem que passar pelas duas casas. Quando ele passa pela primeira casa, que pode ser o Senado ou a Câmara dos Deputados, tanto faz, na casa seguinte esse projeto tem prioridade. Ou seja, tem ali já um projeto que é resultado da decisão de um colegiado, de uma casa inteira, e esse projeto pode ser alterado normalmente pela casa seguinte e daí ele volta. Se ele for alterado, ele volta para a primeira casa, que é o que a gente chama de casa de origem. O que o deputado Arthur Lira fez? Ele mudou o regimento interno para que os projetos que são aprovados pelo Senado deixem de ter essa preferência na tramitação. Então, tivemos um exemplo concreto, um projeto meu que foi aprovado, e quando chegou na Câmara dos Deputados, ao invés de tramitar o projeto aprovado pelo Senado, ele anexou esse projeto a um outro da Câmara dos Deputados. Para o resultado final, a gente não tem muita preocupação, que é ter a aprovação do projeto, não tem problema. Mas essa alteração, essa malandragem, faz com que a Câmara dos Deputados passe a ser a última casa, até a palavra final do projeto. Então, é claramente uma infração à regra constitucional, ao sistema bicameral, é uma tentativa de concentrar poderes, como ele já fez nas medidas provisórias, e eu entrei com ação e o Supremo derrubou, como fez com o orçamento secreto, eu entrei com ação e o Supremo derrubou. Então, infelizmente, é um perfil de atuação, né? O deputado Arthur Lira tem esse perfil de tentar ter o máximo de poder para extrair o máximo de vantagem junto ao governo. E quem respeita a democracia e quer ver a coisa feita de forma correta tem que confrontar. Como é que está tramitando? Foi Já tem distribuído ontem à noite para o relator, o ministro Dias Toffoli. Eu imagino que ainda deva ter um despacho na próxima semana. Falando em tramitação, como é que está aquele processo contra a declaração lá do Valmir de Francisquinho? Tem alguma novidade, não? O Supremo, através de decisão, salvo engano, do ministro Fux, decidiu que deveria ser tramitado aqui na Justiça Estadual Sergipana. E esse processo foi determinado a descida. Eu não acompanhei se já chegou aqui, com quem está aqui, eu não tenho clareza. É um projeto muito simples, um processo muito simples. O ex-prefeito, o ex-candidato Valmir Francisquinho declarou que fez um acordo com o senador Rogério Carvalho e depois desse acordo, ou por conta desse acordo, se tornou elegível.
É uma declaração muito séria, então você tem que esclarecer as coisas. Eu acredito em política feita de uma forma séria, e não com essa coisa de bravata em rádio, ou coisa que o valha. O cidadão tem o direito de saber como é que é isso. Tem isso de fazer acordo político e ter vantagem no judiciário, e aí cabe a ele esclarecer da forma como ele entender correto. Senador, perguntas aqui de alguns ouvintes. O José de Oliveira diz aqui: ouvi que certas entidades que venceram a votação das emendas participativas do senador Alessandro Vieira não receberam o dinheiro das emendas. Procede? Não, nunca aconteceu isso. Nunca tivemos nenhum problema. A gente tem um volume imenso de votos, né? Essa é a quinta oportunidade que nós fazemos isso. A aceitação imensa, as pessoas voltam, as instituições voltam, e é muito fácil de confrontar esse tipo de mentira. Basta procurar qualquer uma das várias instituições atendidas, AMO, GAC, os hospitais filantrópicos, enfim, são tantos, para que possa confirmar que nunca teve problema nenhum, não. O Belmiro, o senador Alessandro Vieira concorda com o aumento das taxas do IPES? O problema do IPES é uma questão de contabilidade, né? Você tem uma prestação de serviço que tem um custo, e esse custo tem que ser dividido entre os segurados e o governo do Estado. Eu não acompanhei de perto como foi feito esse aumento, qual foi a composição, mas o que eu tenho consciência, e acho que as pessoas têm que ter essa consciência também, é que tem um custo ali que tem que ser pago, né? Como é que isso vai ser composto entre Estado e categorias, me parece uma questão de negociação entre o governo do Estado, entre as categorias representadas dos servidores públicos estaduais, mas é preciso que o órgão seja saudável e possa prestar um serviço. Não adianta você ter um IPES mais barato e quebrado sem prestar o serviço. Senador, você é um homem da segurança pública. Nós temos recebido diversos vídeos de Salvador tomada pelo PCC. Como é que você está acompanhando um pouco isso e a preocupação com Sergipe? Lá você tem, infelizmente, tem acompanhado sim esses vídeos e conversado com amigos da Bahia. Você tem um enfrentamento entre facções, na verdade, lá, né? O estado da Bahia já era fraturado entre facções conhecidas, né, locais, e que tinham um enraizamento muito mais definido entre Comando Vermelho e PCC. E agora você teve uma ruptura desses grupos e uma disputa pelos espaços de venda de drogas, as chamadas bocas de fumo, repetindo, infelizmente, uma tragédia que é muito comum no Rio de Janeiro, né? Essa disputa constante por pontos de venda de droga. E Salvador repete até na geografia um pouco o Rio de Janeiro, no sentido de você ter esses pontos de venda muito próximos de bairros de classe média, e aí você tem essa profusão de vídeos divulgados, balas perdidas, atingindo prédios residenciais. É um desafio muito grande de segurança pública. Eu tenho a impressão que a Bahia perdeu o timing de enfrentamento dessa questão, por motivos que só eles lá podem identificar, mas perdeu o timing. E com relação a Sergipe, a gente não tem essa preocupação, embora a segurança pública seja dinâmica, mas existe, pela configuração do Estado, pela forma de atuação muito firme da Polícia Civil e Militar, um mapeamento muito claro daquilo que nós temos de violência em Sergipe e a forma de confrontar isso, na forma de enfrentar isso, me parece que não nos traz um risco tão premente. Mas é muito importante que o governo federal se mostre parceiro dos governos estaduais para enfrentar essa situação, que não é só na Bahia. Os relatos do norte do país são terríveis. Os relatos que você tem da região norte do Brasil apontam sim para uma disputa violenta entre grupos, e o nosso temor sempre vai ser repetir o modelo mexicano, né? O México se tornou um país dominado por facções criminosas que atuam num patamar de violência de guerra e impedem qualquer tipo de gestão naquele país, um país grande, um país de uma potência econômica gigantesca, que se transformou praticamente num narco-estado. Então a gente tem que ter esse cuidado com o Brasil. E mais do que aqui, pontualmente, Bahia, ou até mesmo Rio de Janeiro, a preocupação deve começar pelo norte do Brasil. Mandar um abraço aqui para a querida Eclair, do Grupo Café com Político, ouvindo aqui a entrevista. E também um abraço para o professor Genival, lá em Buqui. Meu caro senador Alessandro Vieira, MDB. Como é que estão as tratativas aí dos diretórios municipais? Estou sabendo que tem prefeitos que estão deixando o partido. Quem é que fica, quem é que sai? Como é que já está essa configuração do partido? Vem avançando muito bem a remontagem do MDB. O MDB é um partido histórico, mas que tinha problemas sérios aqui em Sergipe, do ponto de vista de gestão. A parte de gestão está sendo saneada, os diretórios municipais recompostos. Salvo engano, apenas o prefeito Mário de Muribeca deve se retirar do partido como candidato à reeleição, salvo engano, vai para o PP. E com relação a São Cristóvão, o prefeito Marcos Santana
me disse que vai sair do partido, ele não vai ser candidato à reeleição, ele não pode ser candidato à reeleição, e ele tinha pretensão de apoiar um outro nome fora do partido. Isso não vai acontecer, o partido tem candidato, tem pré-candidato lá, que é o vereador Diego. Ele deve fazer a representação do 15 na cidade de São Cristóvão e, naturalmente, você teve uma mudança. Mas no grande número, na maior parte dos casos, você tem a permanência dos prefeitos, daqueles que estão em mandato, a atração de novos líderes para que a gente possa, talvez ao final do mês de setembro, fazer um anúncio geral do quadro do MDB e da preparação para 2024, onde a nossa pretensão é aumentar o número de prefeituras. Barra dos Coqueiros, está tranquila a relação? Sim, o prefeito Alberto tem o nosso apoio, já era um compromisso anterior à minha chegada do MDB, eu já tinha um compromisso com o prefeito. Ele vem recebendo um apoio muito significativo do nosso mandato para a Barra dos Coqueiros, já são mais de 10 milhões de reais em emendas distribuídas para a cidade da Barra dos Coqueiros, para a infraestrutura, para a saúde. E a expectativa é que ele possa ter uma boa campanha à reeleição. MDBistas históricos, já houve alguma conversa com eles? Eles não se apresentaram? Está distanciado? Como é que Eu tá recebi o ex-vice-governador Benedito Figueiredo, uma pessoa com quem eu tenho uma boa relação há tempos atrás. Ele veio para uma conversa amistosa, um café, mas são pessoas que não estão mais atuando na política partidária, vamos dizer, cotidiana. Não estão disputando eleição, não estão configurando reuniões partidárias, esse tipo de coisa. E cada um tem seu tempo, né? A gente respeita o tempo. Ninguém vai ser expulso, ninguém vai ser convidado a sair do partido, mas o foco tem que ser racional. Eu tenho que cuidar primeiro daqueles que vão disputar a eleição agora em 24, e isso está sendo feito. E depois, com calma, todos aqueles que tiverem interesse em permanecer, ou mesmo em chegar no MDB, vão ter portas abertas para um diálogo e para uma construção. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o senador Alessandro Vieira. Atenção, você que quer comprar o seu carro zero, vá para a Saman Fiat. Lá você vai encontrar as melhores ofertas, condições, atendimento impecável e tem mais um detalhe, a única com DNA sergipano. Saman Fiat, lojas no Siqueira Campos, Cura do Meio e Itabaiana. Consulte condições. Do trânsito, escolha a vida. Vai para Salvador, se hospede no pedacinho do Sergipe, na Bahia. Um hotel 4 estrelas, frente mar, na Orla da Pituba, bem em frente ao Jardim dos Namorados, o local onde você vai encontrar restaurantes com o melhor da comida baiana e muita música ao vivo. Estou falando do Real Classic Bahia, um empreendimento legitimamente sergipano. Faça agora mesmo sua reserva pelo WhatsApp, 71992574926. 71992574926. O Real Classic Bahia espera por você. Senador, Aracaju, MDB vai aguardar a posição do agrupamento governista? Tem planejamento de candidatura própria? Como é que está isso? A gente está reconstruindo o diretório de Aracaju. O MDB, em 2020, sequer apresentou candidatura a vereador, né? Então, um dos partidos históricos do Estado não teve capacidade de fazer uma nominata de vereadores. Então, tem feito uma reconstrução, dialogando com as lideranças da cidade. Teremos certamente presença nessa disputa. A definição de majoritária vai se dar mais adiante, não é momento para isso ainda. E a gente pode ou não estar integrado ao bloco comandado pelo governador Fábio Tidieri. A gente tem um excelente diálogo hoje em dia, uma parceria política muito sólida, mas ela se dá dentro dos princípios e dos compromissos de cada um. Eu não vou apoiar um nome que seja para mim incompatível, nem o Fábio vai apoiar um nome que para ele seja incompatível. Isso é natural e deve ser feito com muita tranquilidade e muito respeito. Eu acho que o que a gente tem que focar é em resolver os problemas de Aracaju que ainda não foram resolvidos, né? Edivaldo tem uma gestão longa e com bons sucessos em algumas áreas, mas alguns problemas não se resolveram. A questão da mobilidade urbana e a questão da saúde, por exemplo, estão em aberto e isso tem que ser enfrentado, no meu ver, com uma gestão qualificada e que seja talvez mais inovadora. A gente vai ter que aguardar um tempo para ver isso, mas vai se dar por diálogo. A relação, por exemplo, de dificuldade de apoio aqui a uma candidatura apoiada por Edivaldo? Não, eu tenho uma excelente relação com o Edivaldo, mas eu não posso e não vou apoiar nomes nos quais eu não tenho a confiança de que vai entregar o resultado para Não tem Cajueiro. especificamente um nome? Não. Você vai esperar tem, o desenho, não digamos tem assim. veto A, B ou C. Tem a questão de se exigir que você tenha para a principal cidade do estado, para a capital dos sergipanos, um desempenho, um representante à altura. Não dá para você, por uma conveniência política eventual, tentar impor ao eleitor um nome que não vai atender às necessidades, que são muito grandes. É uma cidade complexa, uma cidade que tem uma situação financeira razoável, que tem um potencial de investimento grande, que acabou de captar muito dinheiro para investimentos, mas que tem problemas, eu repito, tem problemas que se arrastam em algumas áreas e que você tem que resolver.
MDB de Tobias Barreto, quem está querendo saber é o Anailton Fernandes, e MDB de Laranjeiras, vereador Adriano está querendo saber. O MDB de Laranjeiras está sob comando do prefeito Juca, é um parceiro nessa construção política, não há nenhuma dificuldade com relação a Laranjeiras. E Tobias Barreto, a gente está numa reconstrução de diretório, a gente tem um compromisso com o prefeito Dilson de Agripino, e isso deve ser resolvido nas próximas semanas, a configuração que vai ser adotada lá. A grande forma de trabalhar, eu acho que o grande segredo nessa construção política é ter muita clareza com as pessoas. Eu não desfaço compromisso e eu não descumpro palavra. Então, aquilo que está avançado, Dilson é um parceiro já há 4 anos. Isso não vai mudar. Dilson é candidato, é pré-candidato à reeleição e vai ter o nosso apoio. Como é que isso vai configurar lá exatamente, a gente vai ver nos próximos dias. O professor Genivaldo Buquim quer saber sobre a questão do retorno do imposto sindical. Veja, não cabe... Está em andamento o julgamento ainda no Supremo Tribunal Federal. E as pessoas têm sido levadas a uma certa confusão. Não vai voltar o imposto sindical. O que o Supremo está decidindo é que pode ter uma chamada contribuição sindical e a pegadinha está no formato dessa contribuição. Então, segundo o Supremo, aquilo que deve formar a maioria no Supremo, o sindicato pode estabelecer, pode criar essa contribuição. Vamos dizer que o Sindicato dos Jornalistas pode criar essa contribuição e ela automaticamente vai ser cobrada de todos os jornalistas, sindicalizados ou não, e você tem individualmente o direito de contestar e dizer, não, eu não quero pagar. Você transfere essa obrigação para o trabalhador. O que a gente está fazendo lá pelo Senado? Eu já apresentei o projeto, foi protocolado ontem. É uma correção no artigo da CLT para alinhar esse entendimento, no sentido de que é possível cobrar a contribuição, mas com prévia anuência do trabalhador. Porque nessa relação, quem deve ser protegido de forma prioritária é o trabalhador, não é o sindicato. Então, é mais um julgamento onde o Supremo avança naquilo que é razoável, do seu ponto de vista de julgar, interpretar a lei. Eles estão escrevendo lei. Isso é muito negativo, mas existem mecanismos para lidar com isso dentro da democracia. Não é jogar pedra no Supremo, nem sair xingando o pessoal pela internet. É você legislar de forma mais clara. Então, se tem alguma dúvida, na minha visão, não há dúvida nenhuma, mas se eles veem dúvida no texto de lei, é corrigir o texto da lei, deixar mais claro ainda, e colocar cada um na sua casinha. Quem faz lei é o Congresso, juntamente com o Executivo, quem interpreta a lei é o Judiciário. Quando a interpretação parece fora daquilo que a lei efetivamente diz, é corrigir a lei e deixar claro. Então, a nossa defesa, eu espero que seja um projeto que tramite rapidamente, é que sim, o sindicato possa cobrar a contribuição, mas só para aqueles que concordem previamente com ela. O vereador lá de Nossa Senhora do Socorro e também o radialista Carlos Miguel mandam aqui parabéns pelo trabalho. Júnior Check quer saber se o MDB de Socorro fica com Betinho. A gente teve um bom diálogo com o Betinho, a gente vem conversando sobre isso. Novamente, os compromissos devem ser cumpridos, a palavra dada deve ser cumprida. Meu compromisso na cidade de Socorro é com o deputado Samuel Carvalho, nosso pré-candidato ao governo daquela cidade. É um grande nome e ele lidera esse processo. Betinho ainda está definindo exatamente qual vai ser o seu posicionamento na próxima eleição e vem acompanhando com a gente essa construção que vai reconfigurar o diretório, mas que tem espaço para ele a depender de como ele deseja caminhar mais adiante. Senador, para a gente poder encerrar, 2024, o que é que o senhor está pensando em termos pessoais? Está descartada totalmente a possibilidade de uma disputa? 2026, é candidato à reeleição? Não existe nenhuma candidatura a qualquer cargo em 2024, não é por aí que a gente vai trabalhar. E 2026 ainda está muito distante, né? Hoje a construção é por uma candidatura à reeleição para o Senado. É aquilo que a configuração melhor aponta, aparentemente onde eu posso colaborar mais com o Sergipe. Mas está muito distante, você tem que conversar com calma e ver a construção como vai sendo feita. O foco agora tem que ser trazer o máximo de recursos para Sergipe, mostrar para os sergipanos que dá para fazer uma política diferente, mostrar os resultados daquele trabalho que ele vem fazendo. Então, por exemplo, esse ano a bancada sergipana vai indicar quase R$1 bilhão em emendas impositivas para Sergipe. Isso é muito importante, é muito dinheiro para o nosso estado. Isso é fruto da nossa luta. Quando a gente consegue acabar com o orçamento secreto, esse recurso vem para o orçamento normal. E aí ele chega nos estados, com carimbo, as pessoas podendo fiscalizar para onde ele vai. Mais transparência. Muita transparência e eficiência no gasto. Então, esse trabalho todo que é feito por todos os sergipanos, em todos os municípios, tem que ser avaliado mais adiante e, a partir dessa avaliação, definir rumos políticos. Operação Dublê. Como é que o senhor avaliou esta operação da Polícia Federal, os desdobramentos dela e os comentários de bastidores que estão tentando vincular a produção deste áudio ao marqueteiro Júnior Aragão, que foi marqueteiro da campanha de Alessandro Vieira?
Eu não tenho acompanhado com tanta precisão o conteúdo dessa operação. Primeiro de tudo, é importante a investigação e está corretíssima a postura do candidato, hoje senador Rogério, de buscar a justiça por conta de um áudio, um vídeo, não sei bem, que teria sido adulterado. Esse é o primeiro ponto. Esse tipo de conduta tem que ser combatida, tem que ser investigada e tem que ser duramente punida. Com relação à operação específica e algum envolvimento, não há nenhuma identificação de nada nessa linha. Não conheço a pessoa que foi indiciada, não foi contratada pela campanha, não tenho nenhum tipo de relação com essa situação e Não jamais. atuou na campanha de Alessandro Vieira? Não teve nenhum tipo de participação. E esse tipo de método de falsificar áudios ou falsificar vídeos jamais teria espaço na nossa campanha. Então, não há nenhuma preocupação com relação a isso. Expectativa pelo resultado final para que sejam identificados aqueles que se beneficiaram dessa fraude, se ela aconteceu, e que sejam todos punidos duramente. Senador, obrigado pela participação. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Um abraço para vocês todos, uma boa semana.